Em 1920, o rei da Grécia morreu depois de ser mordido por um macaco. Parece uma frase absurda, mas essa morte acabou mudando completamente a história do país e influenciando guerras, crises políticas e o destino de centenas de milhares de pessoas. O homem no centro dessa história era Alexandre I da Grécia, um rei que praticamente nunca quis governar. Alexandre nasceu em 1893 e fazia parte de uma das famílias reais mais poderosas da Europa. Seu pai era o rei Constantino I da Grécia e sua mãe era irmã do Kaiser Guilherme II da Alemanha. Mas apesar da origem aristocrática, Alexandre tinha uma personalidade muito diferente da imagem tradicional de um príncipe europeu. Era impulsivo, gostava de carros, mecânica e tinha fama de ser mais descontraído do que os outros membros da família real. Na época, parecia improvável que algum dia se tornasse rei. Ele era apenas o segundo filho. Tudo mudou durante a Primeira Guerra Mundial. A Grécia ficou dividida entre dois lados políticos opostos. O pai de Alexandre era visto como próximo da Alemanha, enquanto o governo queria apoiar Reino Unido e França. A crise ficou tão intensa que as potências europeias decidiram remover o rei do poder. Mas não queriam acabar com a monarquia. Precisavam apenas de alguém mais fácil de controlar, então escolheram Alexandre. Em 1917, com apenas 23 anos, ele foi colocado no trono praticamente contra a própria vontade, enquanto seu pai e o irmão eram enviados para o exílio. Mas, na prática, Alexandre tinha pouquíssimo poder real. Ele vivia isolado dentro do palácio, constantemente vigiado pelo governo e separado da própria família. Mesmo assim, sua vida pessoal acabou criando outro escândalo. Alexandre se apaixonou por Aspasiamanos, uma mulher da elite grega, mas que não fazia parte da realeza. Os dois se casaram em segredo. Quando o casamento foi descoberto, a família real e o governo ficaram furiosos. O relacionamento foi considerado inaceitável para um rei. Alexandre ficou ainda mais isolado. Então, em outubro de 1920, aconteceu o episódio que entraria para a história. O rei caminhava pelos jardins do Palácio de Tatói, acompanhado de seu cachorro, quando o animal começou a brigar com um macaco que vivia no local. Alexandre tentou separar os dois. Foi então que outro macaco avançou contra ele. O rei foi mordido várias vezes na perna e no abdômen. No início, ninguém achou que fosse algo grave. Os ferimentos foram limpos e tratados normalmente. Mas poucos dias depois, Alexandre começou a desenvolver febre alta. Os machucados infeccionaram rapidamente. A infecção se espalhou pelo corpo. Na época, antibióticos ainda não existiam. Os médicos chegaram a discutir amputar sua perna para tentar salvar sua vida, mas hesitaram em operar o rei. Enquanto isso, sua condição piorava cada vez mais. Alexandre começou a delirar e chamava constantemente pela mãe, que ainda estava exilada. Mas quando permitiram que a família retornasse, já era tarde demais. No dia 25 de outubro de 1920, Alexandre I morreu aos 27 anos. Tudo por causa da mordida de um macaco. E foi aí que a situação saiu do controle. A morte do rei provocou uma enorme crise política na Grécia. Sem Alexandre no trono, o antigo rei Constantino voltou ao poder e o país continuou uma guerra desastrosa contra a Turquia. O conflito terminou em colapso militar, milhares de mortes e expulsões em massa de gregos da região da Anatólia. Anos depois, Winston Churchill resumiu o impacto da história com uma frase famosa. Talvez não seja exagero dizer que 1/4 de pessoas morreram por causa daquela mordida de macaco. E até hoje, Alexandre I continua sendo lembrado como um dos reis mais trágicos da Europa. Um homem colocado no trono contra a própria vontade, isolado politicamente, separado da família, e cuja morte absurda acabou mudando o rumo da história de um país inteiro.